aqui no Laboratório de Pós-Colheita da Universidade Federal Rural do Semiárido, com Francisco Irael de Souza, técnico em alimentos e estudante do 7º período de agronomia, e ele vai comentar um pouquinho sobre e realizar alguns procedimentos de análises laboratoriais no melão. As análises pós-colheita em si, elas seguem o mesmo procedimento, certo? O que vai diferenciar de um fruto para o outro é só a questão do preparo da amostra, certo? E o ponto de maturação que deve ser feita a análise. Por exemplo, no mamão nós temos tabelas que indicam um certo grau de maturação para que possa ocorrer o dia da análise. No caso do melão, isso varia muito, a questão de dias, a questão do teu solo solúvel, mas em geral a gente segue certas tabelas. Então, o procedimento é o mesmo nas análises, só que vai mudar é o preparo da amostra. No momento do corte, que é para efetuar o processamento do fruto, deve ter todo cuidado para que não haja a interferência de outros frutos e a amostra ela não fique representativa. Depois do corte do fruto, há feito processamento. E que de uma amostra para outra, o aparelho deve ser lavado, para que não haja interferência. Pessoal, depois que é feito o processamento da amostra, a amostra deve ser armazenada em freezer, certo? Em potes plásticos, a uma temperatura de mais ou menos -2 graus Celsius, para que possa conservar suas propriedades químicas. E logo assim, dar continuidade também a todas as análises. Bom pessoal, depois que feito o processamento do fruto, é armazenado em potes plásticos como esse daqui, e em seguida é feita as análises. Na pós-colheita, existem algumas análises em que devem ser realizadas no mesmo dia da colheita, ou seja, elas são obrigatoriamente, elas devem ser feitas no dia da colheita. Entre elas é a vitamina C, o solo solúvel e a acidez total, porque ela varia em função do tempo, certo? Para o melão, nós não fazemos vitamina C, porque estudos comprovam que a vitamina C é muito baixa, então não é válido, não se compensa fazer análise de vitamina C para o melão. Mas em relação a solos solúveis, pH e acidez, são as principais análises que determinam a qualidade do fruto. Então esse aparelho aqui chama-se refratômetro, certo? Ele que determina a quantidade de solos solúveis, ou grau Brix que se tem no fruto, certo? Os teus solos solúveis, ele é um indicativo, da quantidade de açúcares que tem no próprio fruto. Quando se vai fazer análise de solos solúveis pelo aparelho de refratômetro, deve ter bastante cuidado para a questão da calibragem. Então, antes de você ligar o aparelho, depois que você liga o aparelho, deve se calibrar, tá certo? Para que venha ser feitas as análises de solos solúveis. Então, nós calibramos o aparelho. Logo em seguida, limpa-se o aparelho, tira o excesso da água e em seguida faz-se a leitura dos solos solúveis. Pronto. Então, nessa amostra aqui, o fruto ele apresenta 9,2% de grau Brix, ou seja, 9,2% de solo solúvel. Com esse valor tem algum significado, alguma coisa? Você acha que é alto ou baixo? Para o melão, para exportação, o mínimo que se deve ter é 9. Então, com esse valor, ele se enquadra no nível de exportação, segundo alguns trabalhos feitos por Burgel, pesquisador Burgel. Então, esse melão ele está apto, está com o teor de solos solúveis aceito para a questão de exportação. Então, o mercado ele exige no mínimo 9%. Pessoal, entre as outras análises que existem para o melão é a questão da acidez, tá certo? A acidez, geralmente a metodologia fala que se deve pipetar, porque na realidade o processamento do melão, como ele é líquido, então o mais preferível e recomendado é que haja de pipete, caso o
o volume de 1 ml. Mas como a acidez do melão é uma acidez muito baixa, então geralmente a gente pipeta de 5 ou mais ml. Nesse caso, estamos pipetando 5 ml da amostra e transferindo para o balão, para o LMI. Outra coisa que deve ser feita, essa análise de acidez, ela deve ser feita em duplicado. Então, para que o erro seja minimizado. Após adicionar de 5 ml no LMI, vai ser adicionado agora 45 ml de água destilada em cada LMI, completando assim um volume de 50 ml. Posteriormente, será feita a titulação, certo? O titulante, geralmente, o indicado, o mais usado é o NaOH, concentração 0,1 normal, certo? Em que você vai titular até chegar ao ponto de viragem, que é o ponto rosa claro. Então, quando você chega a esse ponto de viragem, que a cor rosa clara ela permanece por 15 segundos, você para a titulação, então confere o volume gasto de NaOH e juntamente com a quantidade de amostra e o fator de correção do titulante, você determina a concentração de acidez presente no fruto. Geralmente, a acidez ela pode ser determinada pelo ácido predominante ou por mil equivalente, que geralmente hoje os laboratórios adotam essa unidade, mil equivalente. Por favor, vamos pegar com a espátula aqui, ó. Pronto, não é assim de fazer pH. Sabe que não é melhor? Não pode deixar, é só. É assim que você quer, não? Quebrou? 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 Vai? Agora chega um bolha. Não vai dar, não? Em vez de uma acidez. Só pra lembrar, tá filmando, né? Vou começar a titulação. Tá, jumento. Outra análise, pessoal, é a questão do pH. Né? O pH é indicativo da acidez e que ela é determinada através de um aparelho chamado pH-ômetro, em que aqui você tem um eletrodo que vai medir, né, o potencial hidrogeniônico da amostra acompanhado da temperatura. Antes de qualquer leitura deve-se fazer a calibragem do aparelho e logo em seguida que for calibrado com suas soluções tampões, a leitura da amostra. Nesse caso, como já foi calibrado, né, você apenas mede o aparelho, o eletrodo na amostra e espera estabilizar. E assim então você anota o valor do pH que é dado aqui no eletrodo.
apenas não calibrado. Não, mas. Vamos ver se ele estabiliza? Ó, estabilizou. Tira a foto aí, ó. Estabilizou. Então, quero agradecer toda a disponibilidade e a atenção que Ira deu para nós, para o nosso grupo, e que a gente tenha tirado o máximo proveito. Fazer que para mim é uma satisfação imensa ter ajudado vocês, é muito gratificante, né? Estar contribuindo com o conhecimento de vocês. E dizer que o laboratório está de portas abertas para as próximas análises, os próximos experimentos. Obrigada.